Boa noite, pessoal. Vamos dar início aqui à aula de patologia da hipófise, né? Deixa eu só organizar aqui o projetor, pronto, apontador. Essa aula corresponde à segunda e última aula de inserção de patologia no conteúdo da disciplina de endócrino, né? Vocês já devem ter tido a parte clínica das doenças da hipófise e hoje a gente vai falar novamente sobre as mais frequentes, né? E também vamos fazer uma revisão, né, rápida de como é formada, constituída a hipófise. Vamos lá. Então, a hipófise ela é essa estrutura aqui que nós estamos vendo, em torno de 1 centímetro, né? Ela fica alojada ali na célula túrcica, que faz parte do osso esfenoide, né? É uma estrutura como se fosse um berço, né? Onde a hipófise ela fica alojada e ela tem uma íntima relação com várias outras estruturas nobres ali da região, como por exemplo o quiasma óptico e o hipotálamo, né? Que está logo acima. Ligando essa hipófise ao hipotálamo, nós temos aqui essa haste que contém plexos vasculares, né? O sistema porta venoso que drena, em que irriga a adenohipófise, ele passa por aqui. As artérias do hipotálamo também atravessam, né, essa haste para irrigar a neuro e a adenohipófise, né? E também nós temos prolongamentos axonais de neurônios que estão localizados no hipotálamo e que regulam, que controlam a liberação de hormônios, principalmente da neurohipófise, né? Mas também controlam da adenohipófise. Então, o que é adeno e o que é neurohipófise, né? A adenohipófise, ou chamada de hipófise anterior, ela é essa estrutura aqui maior, né? E a neurohipófise, ela está localizada anteriormente na porção anterior, e a neurohipófise é localizada na face posterior e é chamada de hipófise posterior. Elas apresentam estruturas teciduais distintas, né? A adenohipófise, como o próprio nome diz, ela é constituída por estruturas, por células glandulares, né? Células epiteliais que têm uma função de produzir uma série de hormônios, né? Que regulam outras glândulas no nosso corpo, como por exemplo as adrenais, a tireoide, né? Os ovários e assim por diante, né? O crescimento do tecido osteomuscular, né? Nós temos aí a liberação de vários hormônios. E o hipotálamo, ele regula também, ele controla a liberação desses hormônios da adenohipófise, né? Através de substâncias que são inibitórias e estimulatórias, né? Então, é um complexo jogo aí, sistema, na fisiologia, do funcionamento dessa glândula, né? E a sua relação com as demais glândulas mais periféricas, né? A gente não vai detalhar muito isso, porque isso é tema de assunto de outras, né? De outra disciplina. E a neurohipófise, ela tem uma constituição neural. Ela é formada por células da glia, que são os pituícitos, né? E também por esses axônios, que têm porções de reserva, que é onde estão essas substâncias produzidas, né? Por esses neurônios, elas ficam armazenadas nesses corpúsculos, chamados corpúsculos de Henry, tá? E nós vamos ver quais são as substâncias que são produzidas. Então, a neurohipófise, ela tem mais um armazenamento, né? É mais um tecido que armazena, ele não sintetiza hormônio. Vamos lá. Então, na estrutura da adenohipófise e da hipófise anterior, nós temos, de acordo com a afinidade tintorial, né? As células epiteliais, elas são distribuídas ou divididas ou classificadas nesses 3 grandes grupos, né? Que são as células cromófobas, as células acidófilas e as basófilas. E aqui nós estamos vendo a percentagem, né, em que elas estão presentes, né? Vejam que as basófilas, elas estão numa percentagem menor,
e as cromófobas está numa percentagem maior. Então, esse nome é devido a como a célula cora na coloração de hematoxilina e eosina, né? Por exemplo, se ela tem uma coloração mais voltada para a basofilia, né? Então ela fica numa tonalidade mais escura, né? Mais voltada para o azul. Se ela tem uma tonalidade voltada para a acidofilia, então essa célula ela fica mais com a tonalidade vermelha, né? E acidófila. E a cromófoba é aquela célula que fica, ela não tem coloração, né? Ela não tem afinidade pelos corantes da hematoxilina e eosina. E aqui vocês vejam os hormônios, né, que estão relacionados com a síntese hormonal, né, dessas células. Nós temos aqui o TSH, o hormônio estimulante da tireoide, que é sintetizado pelas células cromófobas, o hormônio do crescimento e a prolactina pelas células acidófilas, e o hormônio, o ACTH, o adrenocorticotrófico, o hormônio luteinizante e o folículo estimulante pelas células basófilas. Aqui nós estamos vendo um esquema de como essa estrutura dessas células epiteliais, né? Observem aqui a tonalidade alaranjada ou vermelho alaranjada das células acidófilas, né? Como elas ficam, e a tonalidade clara ou sem coloração das células cromófobas e a tonalidade mais azulada das células basófilas, né? Observe que existe uma rica rede de anastomoses de capilares e também uma matriz extracelular de fibras reticulínicas, né, muito delicada, envolvendo cada estrutura glandular dessa. Aqui num detalhe, aqui seria uma histologia, né? Vejam, observem que as células basófilas, né? As células acidófilas seriam essas mais um pouco alaranjadas, e aqui não tem, eu não estou observando, talvez a cromófoba seja essa aqui, mas no próximo slide isso fica mais visível, né? Aqui nós temos a célula acidófila, né? Com seu citoplasma vermelho, bem característico. Essa com citoplasma mais azulado, mais roxo, seria a basófila. E a cromófoba é essa célula aqui, né? O núcleo dela está aqui no meio, e seu citoplasma claro, né? Quase sem coloração, sem afinidade tintorial. Então, essa seria a estrutura normal da adenohipófise, né? Essas células elas ficam distribuídas em estruturas acinares, né? E vão secretando seus hormônios de acordo com os estímulos. Aqui nessa outra imagem, nós temos o limite, né, entre a região da adenohipófise, aqui à direita, com as suas células cromófobas, as células acidófilas e basófilas, e do outro lado nós temos essa estrutura neural aqui, com células da glia de sustentação, com essa tonalidade um pouco mais rósea, né, e mais celular, que é a parte da neurohipófise. Então, existe esse limite, né, essa definição entre a neuro e a adenohipófise. Na estrutura da hipófise posterior, da neurohipófise, né, nós temos, como eu já falei, os terminais axonais, que têm conexão direta com o hipotálamo, que é onde estão, na porção mais distal desses terminais, é uma estrutura de reserva, né, onde está armazenado, por exemplo, o hormônio antidiurético, que é a vasopressina, e o hormônio que controla a contração uterina, a ocitocina. E nós temos células gliais modificadas, que são os pituícitos, que estão ali como um tecido de sustentação, né? A ocitocina e o hormônio antidiurético, que tem a sua liberação, seu controle a partir da ação de vários receptores, né? De osmorreceptores, para controlar a liberação ou inibição
estimular a liberação ou inibir a sua liberação desse hormônio antidiurético na circulação. Então, com relação à clínica das doenças da hipófise, como eu já falei, a hipófise ela tem uma localização muito próxima, né? Dentro de uma estrutura chamada célula túrcica, ela preenche essa célula, né? Essa estrutura óssea. Existe acima dela o hipotálamo, né? E existe um diafragma, né? Que impede, por exemplo, que líquido líquor cefalorraquidiano penetre ou preencha essa célula túrcica, né? Existe um plexo nervoso, um plexo arterial muito delicado, né? Que envolve essas duas estruturas, e nós temos outras estruturas nervosas importantes, como o quiasma óptico, né? Que quando a hipófise ela aumenta de tamanho, por uma tumoração, ela pode comprimir esse quiasma e colocar um efeito compressivo, causando alterações visuais, né? Então, nós podemos ter alterações locais decorrentes desse efeito de massa, né, de aumento da hipófise. Nós podemos ter também um quadro de hiperfunção, que aí é principalmente decorrente da hipófise anterior, da adenohipófise, onde nós vamos ter como principal causa de hiperfunção os adenomas hipofisários, né, que são neoplasias benignas, né, de origem glandular, mas que são funcionantes. Elas produzem hormônios em grande quantidade e não existe controle inibitório para a liberação desses hormônios pelos adenomas. Então, eles vão produzir um quadro de hipersecreção hormonal, né? E esses hormônios vão causar um quadro de hiperfunção nas glândulas aonde eles atuam, né? Na tireoide, no pâncreas, né? E assim por diante. Existem outras situações menos frequentes, como os quadros de hiperplasia, os carcinomas da adenohipófise, que são raríssimos, né? E, além disso, nós temos, além do hiperpituitarismo ou da hiperfunção e do efeito local, nós temos situações onde ocorre uma hipofunção da glândula, principalmente da adenohipófise, mas também poderá envolver a neurohipófise, tá? Então, esse quadro de hipopituitarismo, ele pode ser decorrente também de um adenoma, ele pode ser decorrente de um efeito compressivo por outra patologia, uma hemorragia, uma invaginação, né, de uma estrutura para dentro da célula túrcica, uma retirada, uma ablação cirúrgica, né, da adenohipófise, processos inflamatórios, processos de necrose, ou seja, tudo isso pode causar um quadro onde há uma deficiência, ou seja, o tecido que produz, que produz, o tecido glandular que sintetiza esses hormônios, ele é destruído, ele é retirado, e aí você tem um quadro de hipopituitarismo. Tá? Nós vamos falar dessas situações aqui, da apoplexia, né, da anormalidade visual causada pelo efeito local. Tá? Então, primeiramente, vamos falar sobre os adenomas, que são a causa mais comum, né, de hipopituitarismo ou de hiperpituitarismo, né? Então, eles podem ser funcionantes ou não funcionantes, que são os adenomas nulos, né? Onde você tem aí uma diferença clínica de função. Ou o adenoma ele é funcionante e causa, ou melhor dizendo, ele é hiperfuncionante e produz um quadro de hiperpituitarismo, ou ele vai ser um adenoma não funcionante e o seu efeito patológico vai ser destruir a adenohipófise, né? E causar um efeito de massa compressivo na célula túrcica e aí causar um quadro local de hipertensão intracraniana, de atrofia do quiasma, compressão do quiasma óptico e assim por diante, além de causar
um efeito sistêmico de hipopituitarismo, né? Ele vai comprimindo, ele vai envolvendo as estruturas da adenohipófise, que não está envolvida pelo tumor, e também da neurohipófise. Tá? E os carcinomas hipofisários são muito, muito raros. Né? Se sabe hoje que os adenomas, eles apresentam, em 40% deles, mutações na proteína G transmembrana. Né? Existe um componente dessa proteína G transmembrana que ele ativa o AMP cíclico a nível intracelular. Né? A proteína G transmembrana ela tem uma parte que se exterioriza para a superfície da célula, onde você tem a ligação com um hormônio, com alguma substância ativadora, e uma parte intracelular, onde você tem uma série de subunidades. Né? E a subunidade alfa é essa subunidade que estimula a produção desse AMP cíclico na célula. Ela vai sofrer uma mutação e aí não vai ocorrer sinais inibitórios, né, para que essa subunidade da proteína G ela fique desativada ou inibida. Né? Isso normalmente ocorre quando o efeito estimulatório passa, aquela unidade, aquela subunidade, ela é desativada, ela é inibida, né? E você tem um controle maior da função, da ativação do AMP cíclico. Mas numa célula neoplásica, quando há uma mutação, né, a esse nível, não vai ocorrer os sinais inibitórios, né, para que essa subunidade fique desativada. E aí ela passa a ativar o AMP cíclico intracelularmente de forma contínua, levando a um quadro de proliferação celular. Então, essas alterações, essas mutações são observadas nos adenomas hipofisários, referentes a mutações da proteína G e das suas subunidades. Os adenomas, ainda continuando a falar sobre eles, são neoplasias que podem acometer uma faixa etária jovem, né? Mas também pode acometer indivíduos numa faixa etária de 60 a 70 anos de idade. Né? Naqueles indivíduos mais idosos, né, o quadro, a sintomatologia de hiperfunção, muitas vezes ela fica mais difícil de ser diagnosticada, de ser evidenciada. Tá? E com isso, nós vamos ter aí dois grandes grupos, né, de acordo com uma divisão aleatória do tamanho do adenoma, né, em microadenomas e macroadenomas. Ou seja, microadenomas seriam tumores menores do que 1 centímetro e macroadenomas seriam tumores maiores do que 1 centímetro. Né? Geralmente, os microadenomas eles são diagnosticados ainda nessa fase porque eles são funcionantes, né? Ou seja, hiperfuncionantes, ou seja, eles estão produzindo um quadro de hiperfunção, de hiperpituitarismo, né? E os macroadenomas geralmente são tumores não funcionantes, ou seja, para que eles comecem ou iniciem a ter uma apresentação clínica, né, se evidenciem clinicamente e o paciente apresente algum sintoma, eles produzem um efeito mais local, ou seja, eles precisam crescer bastante, comprimir a célula túrcica, o quiasma óptico, e aí o paciente vai ter dores de cabeça, vai ter a hemianopsia, pode ter até um quadro de hipertensão intracraniana. Tá? Então, esses macroadenomas geralmente são diagnosticados mais tardiamente, quando atingem dimensões maiores, porque eles são não funcionantes. Tá? Então, aqui nós estamos vendo as lesões podem estar confinadas à célula túrcica, que são os microadenomas, ou as lesões maiores, os macroadenomas, eles podem ter um efeito principalmente compressivo, né, das estruturas adjacentes, como a dura máter, o esfenoide, o hipotálamo, até mesmo a neurohipófise e assim por diante. Na histologia dos tumores da adenohipófise, dos adenomas, não existe, pela microscopia óptica, como diferenciar se um adenoma é
funcionante ou não funcionante. Isso vai ser diagnosticado pela clínica, né? Pela análise clínica, pelo diagnóstico clínico, tá? O que nós evidenciamos morfologicamente no adenoma é um quadro de uma neoplasia benigna, né? Você observa uma neoplasia bem diferenciada, com um quadro monótono, né? Células do mesmo padrão, uma monotonia celular. A imunistoquímica ela poderá ser útil para evidenciar qual tipo de hormônio está sendo sintetizado pelas células neoplásicas. Tá? Aqui é um exemplo de um macroadenoma, né, gigante. Né? Vocês observem que ele invadiu, né, até próximo aqui à estrutura, destruiu a célula túrcica, o hipotálamo e se estendeu aos ventrículos laterais. Né? Então, esse adenoma, com certeza, era um adenoma não funcionante, né? Mas é uma neoplasia benigna, mas com um efeito local agressivo, mortal, né? Por causa esse efeito compressivo que ele apresenta. Tá? Aqui é um quadro de hemianopsia bilateral. Né? Nessa ressonância, vocês observem que foi feita uma ressonância magnética em T1, né, no corte axial. A gente observa aqui na região da hipófise um macroadenoma, né, gigante também. E observe aqui o quiasma óptico que passa aqui paralelo ao lado do macroadenoma e ele está comprimido, né, produzindo destruição da célula túrcica, né, e comprimindo esse quiasma, levando a esse quadro característico aqui de hemianopsia bilateral. O paciente ele deixa de apresentar, ou melhor, ele tem uma diminuição da visão periférica, da visão lateral, né? Devido a esse efeito compressivo, além de produzir um efeito local de massa com destruição da célula túrcica e assim por diante. Então, isso aqui é um quadro observado, um aspecto observado mais frequentemente nos macroadenomas. Aqui seria a histologia de um macroadenoma, ou melhor dizendo, de um adenoma da glândula hipófise ou pituitária, né? Observe aqui que é um padrão mais basófilo das células, né? Mas é um padrão monótono. Todas as células elas apresentam praticamente a mesma tonalidade, né, pelo corante, a mesma estrutura celular, né? O mesmo formato, o mesmo tamanho. Então, esse aspecto morfológico é muito característico de uma neoplasia benigna. Quais seriam os tipos de adenomas? Né? Nós temos aqui o mais frequente, que é o prolactinoma, né? Que seriam adenomas produtores de prolactina. Ele, sem dúvida, ele está mais frequente do que os outros, por exemplo, o adenoma secretor do hormônio do crescimento, o adenoma corticotrófico, o adenoma gonadotrófico e tireotrófico. Vale salientar que você pode ter um adenoma produtor em alguns casos, de 2 hormônios, né? Ou seja, ter hiperfunção de 2 hormônios, por exemplo, ter um adenoma corticotrófico e um adenoma gonadotrófico no mesmo paciente, ou seja, o mesmo adenoma ter um quadro de hiperfunção de 2 hormônios, tá? 2 hormônios da hipófise. No caso do prolactinoma, ele é mais comum em mulheres, mulheres numa faixa etária ainda na fase reprodutiva, ele é logo diagnosticado porque ele vai produzir amenorreia, né? E se a mulher for menopausada ou se for em um homem ou num idoso, esse diagnóstico pode se tornar mais difícil, né? Ser encoberto, não ser tão visível esse quadro de hiperprolactinemia, tá? Vale salientar aqui o que é a hiperplasia lactotrófica, que é uma situação reversível, um processo adaptativo, porque há uma perda de inibição pela dopamina. A dopamina ela é produzida lá no hipotálamo e ela tem um efeito inibitório na liberação da prolactina. Então, ela funciona como
um mecanismo inibitório. Quando o paciente ele tem alguma alteração funcional no hipotálamo, alguma droga que está produzindo esse efeito inibitório, então a prolactina ela passa a ser sintetizada em maior quantidade e as suas células lá na adenopófise elas sofrem um mecanismo de hiperplasia, né? Que é a chamada hiperplasia lactotrófica, e o indivíduo vai ter um quadro, o paciente vai ter um quadro semelhante a de um adenoma, de um prolactinoma, né? De um adenoma hipofisário produtor de prolactina. Mas aí, nesse caso, não é uma neoplasia, né? É um processo de hiperplasia. Nos adenomas secretores de hormônio do crescimento, nós temos aqui duas situações bem características, né? Quando esse adenoma ele ocorre em crianças com as epífises abertas, nós vamos ter um quadro de gigantismo, né? Onde o hormônio do crescimento, né? E principalmente o seu metabólito lá no fígado, né? Eles vão produzir um aumento, uma proliferação, um crescimento exagerado do tecido ósseo muscular, né? Dos ossos longos, né? Do fêmur, da tíbia. Então, o paciente ele vai ter uma altura acima do normal, né? E vai ter também uma face característica. Quando isso ocorre em indivíduos adultos, onde o crescimento já cessou, as epífises estão fechadas, a síndrome decorrente se chama de acromegalia e ela se caracteriza por um aumento principalmente dos tecidos moles da face, né? Você tem um aumento dessa face anterior dos ossos da mandíbula, né? Das orelhas, do nariz, dos dedos das mãos, dos dedos dos pés, e também esse paciente desenvolve outras alterações cardiovasculares, né? Alterações articulares, decorrentes desse excesso de matriz extracelular, desse crescimento exagerado como ocorre no gigantismo. Tá? E aqui nós temos outros quadros, né, os adenomas corticotróficos, que a sua hiperfunção é chamada de síndrome de Cushing, e com condições mais raras, como os tireotróficos e os gonadotróficos. Os não funcionantes correspondem a 20 a 30% dos tumores, também são chamados de adenomas de células nulas, e eles têm principalmente um efeito de massa, um efeito local. Como eu já disse, eles vão ter um crescimento, eles vão ser diagnosticados numa fase onde o seu crescimento está mais avantajado, né? Digamos assim, ele já atingiu dimensões maiores que causaram compressão das estruturas locais. Tá? Aqui nós estamos vendo um exemplo de um microadenoma. Aqui dá para perceber que é uma estrutura diferente, né? Formando essa área nodular, né? E com essas células mais claras, né? Diferentemente visível, bem característico, o limite entre a hipófise normal e o adenoma. Os adenomas eles também são achados incidentais em necrópsias, né? São adenomas microscópicos que são encontrados e que são assintomáticos, né? Provavelmente adenomas não funcionantes. Tá? Aqui um exemplo, mais uma vez, de um adenoma, o padrão monótono das células, a vascularização mais evidente, né? Mais rica dentro do tumor do que numa hipófise normal. Um macroadenoma, né? Observe aqui a base do crânio de tal esfenoide, a célula túrcica, o quiasma óptico aqui comprimido, e um tumor volumoso, né? Que já praticamente destruiu, rompeu a célula túrcica e comprimiu o tecido, o que existia de tecido normal, né? De adeno e neurohipófise.
Os carcinomas hipofisários são muito raros, podem ser funcionantes, né? E para seu diagnóstico você tem que observar a invasão do tecido hipofisário, né? Aquela delimitação dos adenomas, aquele encapsulamento, ele não existe nos carcinomas e ele invade as estruturas vizinhas. Mas a metástase para linfonodos, a distância, né, é um critério diagnóstico mais preciso para os carcinomas, porque histologicamente o padrão morfológico dele é muito parecido, não dá para diferenciar de um adenoma ou de um carcinoma. E o quadro de hipopituitarismo, como nós já falamos, é quando você tem uma diminuição acentuada na síntese dos hormônios da adenohipófise e da neurohipófise também. Como eu já falei, os tumores, né, os adenomas não funcionantes são a causa mais frequente, né? Ele vai comprimindo a adenohipófise normal, ele pode destruir toda a adenohipófise e atingir a neurohipófise durante o seu crescimento, né? E existem outras lesões que podem ter efeito de massa, por exemplo, uma metástase de um carcinoma no hipotálamo ou na própria hipófise, que é muito raro, né? Existem várias outras situações que não são neoplásicas, como, por exemplo, traumas cerebrais podem levar a um quadro de hemorragia subaracnoídea, né? Uma ruptura de aneurisma ali na região da base do cérebro podem atingir a célula túrcica, pode causar necrose, hemorragia do tecido hipofisário e levar a um quadro de hipopituitarismo. As cirurgias para retirada de adenomas, elas podem retirar o resto, o remanescente de tecido normal e o indivíduo apresentar um quadro de hipopituitarismo durante ou no pós-operatório, né? Devido a essa retirada do tecido neoplásico e do tecido normal, né? Durante o ato cirúrgico. A radiação, os tratamentos de radioterapia, né, podem causar necrose e destruição da adenohipófise, né? Nós temos aqui esse cisto da fenda de Rathke, né? Essa fenda de Rathke, ela é uma fenda que existe durante a nossa vida embrionária, né? Ela fica localizada na linha média e na hipófise ela fica localizada numa região limítrofe entre a adeno e a neurohipófise. Durante o desenvolvimento embrionário, essa fenda ela se fecha, mas ela pode ser mantida, né, em algumas pessoas como um cisto, né? E durante a vida adulta, ela pode ser observada e diagnosticada e ser assintomática, como também ela pode acumular secreção no seu interior, porque esse cisto ele é constituído por células secretoras, células epiteliais, né? Células que produzem mucosecreção, e essa secreção vai acumular e esse cisto vai aumentar de tamanho e vai comprimir o parênquima hipofisário adjacente, levando a uma compressão e a uma atrofia e, consequentemente, um hipopituitarismo. Tá? Não é uma situação não é uma situação frequente, né? Não é relativamente raro esse cisto, mas ele pode ser observado, né? Como também o indivíduo pode ter esse cisto a vida inteira e ele não desenvolver nenhuma complicação. O craniofaringioma é um tumor que ocorre ali também na região do hipotálamo, é um tumor muito raro, também de remanescentes embrionários, e ele pode comprimir, destruir, crescer para dentro da célula túrcica e levar a uma destruição da adeno e da neurohipófise. A apoplexia pituitária é uma situação que pode ocorrer, por exemplo, com os adenomas, pode acontecer em outras situações, né, inflamatórias, mas se deve a uma hemorragia da glândula
da adenohipófise e da neurohipófise. Então, essa hemorragia volumosa, ela leva a um aumento de volume súbito da glândula, né? E com isso nós temos um quadro de hipertensão intracraniana com vômitos, com cefaleia, disfunção neurológica, e o indivíduo poderá, inclusive, ir a óbito, né? Ela é considerada uma emergência neurológica, esse quadro de apoplexia. A apoplexia ela pode acontecer, ter como causa os adenomas hipofisários, tá? A síndrome de Sheehan, né, você já deve ter ouvido falar, é aquela síndrome que ocorre quando a paciente, durante o trabalho de parto, ela desenvolve algum sangramento vultuoso em grande quantidade, e a hipófise, principalmente a adenohipófise, ela tem um sistema vascular, um sistema porta-venoso muito frágil, que vive num regime de hipóxia durante toda a gestação. E nós sabemos que durante a gestação há um aumento do metabolismo, há um aumento de função de todas as glândulas, de todas as estruturas, né, funcionantes, devido a esse quadro hipermetabólico que a mulher apresenta, né, a grávida. E na síndrome de Sheehan, durante o trabalho de parto, quando você tem a paciente apresenta um sangramento em grande quantidade, essa hipófise ela sofre com essa hipóxia e pode necrosar, tá? E aí você terá, no pós-parto, essa paciente irá desenvolver um quadro de hipopituitarismo decorrente da necrose hipofisária pós-parto, tá? A síndrome da célula vazia, ela se deve a uma herniação do diafragma da célula que mantém a aracnoide e o líquor, ele contém a aracnoide e o líquor para que eles não atinjam nem destruam a célula túrcica nem a hipófise, né? Mas quando ocorre a herniação dessa aracnoide, nós podemos ter a invasão dessa aracnoide para dentro do espaço da célula túrcica com um acúmulo de líquor cefalorraquidiano. E aí o paciente vai ter uma expansão, né, desse material, desse tecido, que irá comprimir a adeno e a neurohipófise, levando a um quadro síndrome da célula vazia, que é observado lá no raio-x. Ou seja, você observa lá aquela célula vazia, você não tem lá a visualização da hipófise, né? Isso pode ter uma causa primária, essa síndrome da célula vazia, né? Isso é muito comum em mulheres multíparas, hipertensas e obesas, né? Como também você pode ter causas secundárias, né? Como inflamações do hipotálamo, necrose, né? Até mesmo os adenomas podem levar a esse quadro de síndrome da célula vazia. As lesões hipotalâmicas, as neoplasias podem também invadir a adenohipófise e a neurohipófise, levando a um quadro de hipopituitarismo, e também as lesões inflamatórias, dentre elas a tuberculose, né? Tuberculose meninge, a tuberculose do parênquima cerebral poderá atingir a adenohipófise e a neurohipófise. Aqui, por último, as alterações que ocorrem na hipófise posterior são principalmente decorrentes da hipersecreção de ADH ou da sua secreção insuficiente, né? Nós temos aqui o diabetes insípido central, né? Quando você tem como causa principal uma neoplasia, aí nós temos todas aquelas alterações que nós vimos até agora, né? Inflamação, tumor, compressão, invasão, né? Que podem destruir a neurohipófise, e o indivíduo tem uma insuficiência na liberação do hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético ele age lá nos túbulos proximais do rim, ele aumenta a absorção de água e controla a osmolaridade do sódio no nosso organismo. Por exemplo, quando o indivíduo está desidratado, quando o indivíduo está
com uma queda da osmolaridade da sanguínea, o que é que o hormônio faz? Ele retém líquido, ele diminui a diurese, né, para reter líquido, desculpe, e manter a osmolaridade sanguínea. Quando o indivíduo está com um quadro de hiperidratado, quando ele está com um aumento, uma expansão do volume plasmático, então esse hormônio antidiurético ele é liberado em maiores quantidades e ele vai aumentar a diurese. Num paciente que tem diabetes insípido central, o hormônio antidiurético ele não é liberado e o paciente vai ter um quadro de micção excessiva, né? Ele não vai aumentar a absorção de água, ele não vai agir aumentando a absorção de água, e o paciente vai ter uma micção excessiva, ele não vai controlar essa osmolaridade, e o paciente facilmente vai entrar num quadro de desidratação, né? Você vai ter uma urina diluída, grandes volumes de urina, né? E os níveis séricos de sódio estão elevados, né? Naqueles pacientes que desenvolvem esse diabetes insípido e tem como repor esse líquido, né, através da ingesta, né, por via oral, esses pacientes têm um efeito, consequências menos graves, mas aqueles pacientes que estão acamados, com dificuldade, né, que não conseguem ingerir água por via oral, esses pacientes têm uma maior chance de desenvolverem um quadro de desidratação, né, mais grave. Outra situação é quando você tem uma secreção inapropriada do ADH, do hormônio antidiurético da vasopressina, né? Aqui, como causa principal, nós temos os tumores que produzem de maneira ectópica o ADH. Aí nós temos uma série de tumores, principalmente carcinomas, os chamados carcinomas neuroendócrinos, né? Que vão produzir síndromes paraneoplásicas com a secreção, a produção ectópica do hormônio antidiurético. Então, esse hormônio vai ser produzido de maneira anômala, né? E em grande quantidade, produzindo um quadro de absorção excessiva de água, né? E o paciente vai ter um quadro de diluição do sódio, hiponatremia, e retém uma grande quantidade de água. Curiosamente, esses pacientes não apresentam edema periférico, né? É uma característica. Outra situação, outra causa, seriam traumas, infecções que levariam à perda dos mecanismos inibitórios da produção do ADH, da liberação, e medicamentos também, tá? Esse aqui é o último slide. Então, eu espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. E a gente se vê por aí, né? Até a próxima, tá certo? Um grande abraço.